eu vou falar sobre o Plano Real. O Plano Real foi um programa do brasileiro com um objetivo de estabilização e reformas econômicas. Iniciado em 27 de fevereiro de 1994 e implantado no governo Itamar Franco, tal medida provisória instituiu a Unidade Real do Valor, a URV, e estabeleceu regras de conversão e de uso de valores monetários. Iniciou a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, que seria o real. O programa foi a mais ampla medida econômica já realizada no Brasil e tinha como objetivo principal o controle da hiperinflação que assolava o país. A URV, ela iniciou sua publicação em valores diários da Unidade Real de Valor pelo Banco Central. Só que a URV, que seria a Unidade Real de Valor, ela foi uma moeda escritural. Ela não saiu do... Ela não circulou, não foi impressa. Mas era feitos pagamentos de servidores públicos, de funcionários, era feitos compras através da URV. O Cruzeiro, na época, era atrelado à URV. E a URV foi feito com moeda forte, ela era atrelada ao dólar. Um real, um URV era equivalente a $1. Em 1º de julho de 94, houve a culminância do programa de estabilização, com o lançamento da nova moeda, que seria o real. E aí foi trocado a URV, virou o real, e o real era atrelado ao dólar. Ou seja, uma moeda de peso. O resumo do plano foi um programa definitivo de combate à hiperinflação, em 3 etapas. O período de equilíbrio das contas públicas, com redução de despesas e aumento de receitas. Isto teria ocorrido nos anos de 93, 94. Teve a criação da URV, como já foi dito, para preservar o poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choque, como o confisco de poupanças e a quebra de contratos. O lançamento do padrão monetário, o real, que a gente utiliza até hoje, atualmente utilizado. E após a implementação do plano, durante mais de 6 anos, uma grande consequência de reformas estruturais de gestão pública foram implantadas para dar sustentação à estabilidade econômica, para que não voltasse a acontecer o que aconteceu há tempos atrás. Dentre as principais medidas estão a desindexação da economia, que é o quê? Ajuste e reajuste de preços e valores, que passaram a ser anualizados, e obedeciam planilhas de custo de produção. Isso seria necessário para interromper aquele ciclo vicioso de corte de valores futuros pela inflação passada em curto período de tempo. Essa atitude era que gravava cada vez mais a inflação, e era comum acontecer, quando havia hiperinflação, a remarcação de preços várias vezes no mesmo dia. Vem também a privatização, né, que foi a troca da propriedade de grandes empresas brasileiras. Privatizou, foram vendidas, né? Por que o governo fez isso? Porque era mais cômodo, tendo a privatização, o governo não teria que arcar com financiar os investimentos. Isso seria por conta de quem tivesse comprado, assumiria as dívidas, e o governo ganharia por tendo para si os impostos que seriam pagos, e as empresas que foram privatizadas teriam um maior investimento em modernização. Teve também o equilíbrio fiscal, que foi o corte de despesas e aumento de 5 pontos percentuais em todos os impostos federais. O governo alegava que a máquina administrativa brasileira era muito grande e consumia muito dinheiro para funcionar. A abertura econômica foi o quê? Foi a redução gradual de tarifas de importação e a facilitação da prestação de serviços internacionais.
Havia o temor que o excesso da demanda por produtos e serviços causasse o desabastecimento de remarcação de preços, pressionando a inflação, o que ocorreu durante o Plano Cruzado. Existe também a necessidade de forçar o aperfeiçoamento da indústria nacional, para tentar expor a concorrência, o que permitia um aumento da produção a longo prazo. E essa oferta maior de produtos tenderia a acarretar numa baixa dos preços, utilizando a lei da oferta e da demanda. O contingenciamento seria o que? A manutenção do câmbio artificialmente valorizado. Como efeito da valorização do real, esperava-se um aumento das importações. E com o aumento da oferta de produtos, aperfeiçoamento da indústria nacional, via concorrência com os produtos estrangeiros. Também implementou-se as políticas monetárias restritivas, que foi o que? O aumento da taxa básica de juros, que chegou a cerca de 45% ao ano, da alíquota do depósito, o depósito compulsório dos bancos. Teve também a taxa de juros, teve inicialmente 2 propósitos: financiar os gastos públicos excedentes até que atingisse o equilíbrio fiscal e reduzir a oferta de crédito, promovendo assim o esfriamento da economia, considerados agentes inflacionários. Os financiamentos chegaram a ter prazo para a quitação regulado pelo governo. O Brasil, durante a implementação desse plano, enfrentou 3 grandes crises. As crises mundiais, que foram a crise do México, a crise asiática e a crise da Rússia. Porque o Brasil foi atingido diretamente. Como era um país emergente, os países estrangeiros não sentiam tanta confiança de depositar seu dinheiro. E quando via isso, abalou fortemente. E o que deixou o governo fragilizado. E viu-se obrigado a aumentar a taxa básica de juros para remunerar melhor esses capitais, numa tentativa de impedi-lo de abandonar o país, com o objetivo de evitar uma quebra generalizada, o que poderia empurrar o país a uma moratória externa. A taxa de juros do Brasil chegou a 45% no ano de 1999, com consequência maior do endividamento público e maior custo de gastos públicos, a retração de alguns setores da economia e o desemprego. O efeito do plano teve um efeito bom. A curto prazo, o efeito regulador do Plano Real foi de imediato e positivo em seu propósito. A longo prazo, os efeitos esperados pelo governo na época do lançamento do Plano Real era o que? Era a manutenção de baixas taxas inflacionárias e referências reais de valores, né? Teve o aumento do poder aquisitivo das famílias brasileiras, a modernização do parque industrial brasileiro e o crescimento econômico da geração de empregos. Então é isso.